Fala galera do nono ano, vamos lá, aula de ciências, hoje 29 de abril de 2021. Então, olha, foi proposto para vocês aí, ó, essa atividade, né, para vocês fazerem em casa com a ajuda de um colega, né, a ajuda de um amigo, certo? Eu creio que talvez o Fabrício tenha feito, né, que ele respondeu lá, ele colocou inclusive lá no próprio comentário lá do vídeo, né? Então, a atividade da página 38, certo? Ó, motivação. O objetivo dessa atividade, pessoal, é observar uma situação de eletrização por atrito e evidenciar a atração entre corpos eletrizados com cargas elétricas de diferentes sinais. Então, o que era para ter feito? Né? Você ia encher o balão, certo? Obviamente ia, né, prender, né, para que não vazasse, esfregar, né, na sua cabeça, no seu cabelo, esperar um instantinho, depois separar e observar o que ia acontecer, né, qual seria a reação do cabelo com o balão. Então, não vou responder isso aqui agora, porque nós vamos começar a estudar o assunto, certo? E eu quero que vocês prestem atenção, certo? Para que vocês entendam o que aconteceria ali. Então, nós vamos falar sobre eletricidade, né? A parte da física que cuida exatamente de movimentação, né, dos elétrons. Na aula passada eu até iniciei para vocês, né, um exemplo aí do como é que se faz um exemplo, né, da composição do átomo, né? Que ele é composto pelo núcleo, né, onde ele tem ali no núcleo prótons e nêutrons, certo? Que são positivos, e aqui em volta dele circulam elétrons, certo? Que são negativos. Então, um átomo ele é composto dessa forma aqui, né? Assim, exemplificando, né? Um modelo, né? Certo? Então, os corpos eles podem ter cargas elétricas. Nós mesmos temos carga elétrica. Então, o experimento, né, que foi proposto a vocês ali em cima tem a ver com a eletricidade, certo? Muitas pessoas, né, para muitas delas, a palavra eletricidade faz lembrar coisas como eletrodomésticos, né, computadores, né, a conta de energia elétrica, pilhas e baterias, a iluminação, né, motores elétricos. Só que a eletricidade ela é muito além disso, né? Ela é muito mais do que isso foi citado. Os fenômenos, né, acontecimentos de origem elétrica são presenciados há muito tempo pela humanidade. Nesse capítulo aqui nós vamos começar a estudar exatamente, né, os fundamentos da eletricidade, certo? Uma importante área científica, né, cujas aplicações estão bastante presentes na vida dos seres humanos. Quem consegue viver sem eletricidade, né? Tudo depende da eletricidade. Aprendemos algo sobre as cargas elétricas, aprenderemos, né, algo sobre as cargas elétricas e as interações atrativas ou repulsivas que ocorrem entre elas. Então, para começar, né, o que é carga elétrica? Carga elétrica, galera, seria a quantidade de elétrons que um corpo tem, que um átomo, né, que um corpo constituído por átomos tem. Então, vamos supor, quando vocês estiverem lá no ensino médio, vocês vão aprender a calcular a quantidade de carga elétrica em um corpo, certo? Aí os cientistas definiram um negocinho chamado, representado pela letra E. O que é esse E? É a carga elementar, certo? Esse E é chamado de carga elementar. A carga elementar tem um valor definido de 1,6, certo? Vezes 10 a menos 19. Na notação científica, vocês lembram isso aqui, né? 1,6 menos 10 a 19. E ela é dada numa grandeza chamada Coulomb. Vocês vão ver isso aqui lá no futuro, no ensino médio. Estou só adiantando para vocês que têm mais curiosidade, que é possível calcular a carga de um corpo, carga elétrica de um corpo, a partir dessa fórmulazinha aqui, ó. Esse N aqui, ó, significa que é o número de elétrons, se a carga for negativa, ou de prótons, se a carga for positiva, certo? E esse é esse valor que nós estamos vendo aqui. Então, aqui é uma exemplificação geral. Então, para a gente, o que vai bastar para nós agora é sabermos que as cargas elas têm dois tipos. Ou elas são positivas ou são negativas. Tanto é que nas fiações das redes elétricas residenciais, você tem um fio vermelho e um fio preto, né? O vermelho indica que ali existe uma carga negativa, melhor, uma carga positiva, certo?
e o outro indica que existe uma carga negativa. Exatamente para evitar, né, choques elétricos, né, para evitar que pessoas morram. Então, um experimento relacionado aos primórdios do estudo da eletricidade pode ser realizado com um bastão de vidro pendurado por um barbante. Se nós atritarmos, ou seja, esfregarmos esse bastão em um pedaço de lã, notaremos que ambos se atraem mutuamente. Então, nós temos a figura A. Então, pegando um bastão aqui de vidro, esfregando numa lã e aproximando, né, a lã do bastão, você vai observar que eles vão se atrair. Aqui nós vamos ver logo mais à frente os processos de eletrização, certo? Para que a gente responda aquela atividade lá no começo. Então, se atritarmos o bastão de vidro no tecido de lã, o deixarmos pendurado e aproximarmos dele outro bastão de vidro que tenha sido friccionado em outro pedaço de lã, o que vai acontecer? Eles vão se afastar. Certo? Enquanto que se eu pegar a lã, né, esfregar no vidro e aproximar a lã do vidro, o bastão vai ser atraído, certo? Pela lã. Porém, se eu esfregar dois bastões e aproximá-los, os bastões vão se afastar um do outro. Essas observações elas demonstram o quê? A ocorrência de fenômenos elétricos. Ao atritarmos os materiais vidro e lã, o bastão de vidro passa a ser portador de carga elétrica positiva e o pedaço de lã, né, passa a ter carga negativa. Então, um fica com a carga diferente do outro. Os sinais, né, de positivo e negativo atribuídos a essas cargas são uma convenção científica, certo? Não é que se você partir um fio elétrico vai estar lá um monte de negativos passando, ou um monte de positivos passando. Não, certo? Foi por convenção, né? Os cientistas se reuniram e vamos colocar um sinal. Né? Vamos colocar um sinal positivo e um sinal negativo. Entende? Positivo, né? Quando ele passa carga. Negativo, quando não está passando carga. Tem só prótons, né? Elétrons, vamos colocar negativo. Então, por exemplo, aqui nós temos aplicações no nosso dia a dia, certo? De esse conceito de cargas elétricas. Ó. Vemos aqui na página 39, uma senhora aí com uma máquina de xerox, né? Máquina xerocadora. O funcionamento dessas máquinas fotocopiadoras, pessoal, elas são baseadas no princípio da atração entre cargas positivas e negativas. Se você já teve a oportunidade de ver isso aqui, né, o funcionamento dela, acende-se uma luz muito forte, né, no eixo dela, que ali vai atrair as partículas da tinta, né? Na realidade não é tinta em si, né? São pozinhos, né? Então aquele pó vai ser atraído, que ela fica eletrizada. Em dias secos, a folha de papel pode sair da máquina levemente eletrizada e por isso tende a atrair os cabelos soltos e fiapos de tecidos. Então, se você, em dia seco, né, se você pegar uma folha recém-saída da máquina de Xerox, certo? Que ela recebeu calor, ficou eletrizada ali, né, que ela passou pelo processo de eletrização, e aproximar do fio de cabelo da sua cabeça ou do braço, ele vai ser levemente atraído. Nós temos aqui no segundo exemplo também, né, ó, uma moça aí passando uma escova no cabelo. Então, quando a escova de plástico ela é atritada no cabelo, obviamente seco, né, que nem a experiência que foi pedida lá para vocês fazerem, tinha que ser cabelo seco. O que acontece? Eles vão ficar eletrizados, certo? E passam a se atrair mutuamente, ou seja, um fica positivo, o outro fica negativo. E já no terceiro exemplo que nós temos aqui, ó, uma senhora, né, abrindo a porta de um carro. Em épocas de ar seco, o atrito do assoalho de lã com o revestimento do tecido do banco do automóvel pode deixar ambos os materiais eletrizados. Um deles adquire carga positiva e o outro carga negativa. Eu tenho uma experiência própria, que eu já passei por isso, obviamente, né? Eu estava, galera, no centro da cidade lá, enrolando um plástico. Um plástico que servia como cobertura de uma banca de feira. Então, atritando ali aquele plástico rapidamente para enrolar ele, a energia que estava no plástico, né, eu fui esfregando minha mão, né, atritando para enrolar o plástico, eu adquiri carga, né, negativa, o plástico adquiriu carga positiva.
e uma menina que estava do meu lado, ela tocou em mim. O que aconteceu? Eu disparei uma carga elétrica nela, porque eu fui eletrizado. Como eu estava de tênis, né, os elétrons que estavam em mim ficaram no meu corpo. E uma das formas que houve para descarregar foi o toque, né, dessa pessoa. Então, essas observações elas demonstram a ocorrência de fenômenos elétricos, né? Então, se nós atritarmos os materiais vidro e lã, o bastão de vidro passa a ser portador de carga elétrica positiva e o pedaço de lã de carga elétrica negativa. Os sinais de positivo e negativo atribuídos a essas cargas são por convenção, como eu falei para vocês. Então, tem a exemplificação aí, né? As cargas interagem entre si, viu, galera? Quando atritados em outros, muitos materiais ficam eletrizados. Isto é, adquirem carga elétrica. Nesse processo, um dos materiais adquire carga elétrica positiva e o outro carga elétrica negativa. Por meio de experimentos semelhantes aos descritos anteriormente, com o vidro e a lã, os cientistas concluíram que cargas elétricas de sinais diferentes se atraem e que cargas elétricas de sinais iguais se repelem. Quando o vidro, né, e a lã são friccionados, passam a ter cargas elétricas de sinais diferentes e, portanto, passam a se atrair. Já os dois bastões, né, eles ficaram positivos. Então, convencionalmente, o que é que ficou definido, né, a respeito disso? Que cargas de sinais diferentes, elas se atraem. E cargas de sinais iguais, elas se repelem. Desenhando, né, melhor desenhando sobre isso, ó, se eu tenho aqui um corpo de carga positiva, um outro corpo de carga positiva, aproximando esses dois corpos, o que vai acontecer? Eles vão ser repelidos, ou seja, eles vão se afastar um do outro. Tá? Eles vão se afastar um do outro. Entretanto, se eu pegar uma carga positiva, aproximado dela uma carga negativa, o que vai acontecer? Eles vão se atrair. Ok? Então, e é válido lembrar que todo corpo, a princípio, em seu estado normal, ele está em equilíbrio. Certo? Ele está em equilíbrio. Ele fica equilibrado. Então, quando você esfrega ali os corpos, o vidro, com o bastão de vidro com a lã, certo? Os elétrons de um passam para o outro. Por isso que um fica positivo, o outro fica negativo. Ficam sinais diferentes. Mas, a princípio, ambos estão com quantidades iguais de prótons e de elétrons. Certo? Então, ó, vamos lá, continuando aqui, né, o nosso aprendizado sobre isso. Nós temos aqui, ó, forças atrativas e forças repulsivas. Opa, foi para onde? Forças atrativas e forças repulsivas. Então, os opostos se atraem, né, e mesmo sinal se repelem, seja negativo, negativo, positivo, positivo. Então, nós temos os processos de eletrização. Quais são, né? Como eu falei para vocês, ó, a princípio, vamos supor aqui, ó, eu tenho aqui um corpo A com 2 prótons e 2 elétrons. Ele está equilibrado, certo? Se eu pegar ele e atritar com outro corpo também positivo, né, ó, equilibradamente, ó, positivo e negativo, um corpo B, né, ó, o que vai acontecer depois, né, que eu separar esses dois corpos? Um vai ficar somente com os positivos, vamos supor que seja o A, né? Enquanto que o B vai ficar somente com os negativos, ou seja, os elétrons. Certo? Então acontece isso, certo? No atrito, né? Quando eu esfrego, quando eu começo a atritar um corpo ao outro. Então, com base em muitos experimentos similares, foi possível os cientistas determinar a tendência dos materiais de adquirir, né, carga elétrica positiva ou negativa, quando atritados uns com os outros. Essa tendência pode ser expressa por meio de uma sequência como mostra abaixo. Ó. Então, o vidro aumenta a tendência para adquirir carga elétrica. Então, o vidro, digamos, o vidro aqui ele tem mais possibilidade de receber cargas elétricas que a lã. Então, os elétrons vão, né, para um e ficam os prótons no outro. Certo? Então, o vidro com a lã, o vidro adquire mais carga positiva. A lã fica mais negativa. Entre a lã e a seda, né, a seda fica mais positiva, a lã fica mais positiva do que a seda. Certo? Então, aqui, né, embaixo, aumenta a tendência para adquirir cargas negativas. Então, se você pegar uma borracha rígida, esfregar no algodão, o que vai acontecer? A borracha rígida vai ficar
mais negativa do que o algodão. O algodão vai ficar positivo, borracha rígida negativa. A seda com algodão negativo, seda positiva, certo? E assim sucessivamente, né? Seguindo as linhas. Então, com base nessa sequência, podemos afirmar, por exemplo, que a lã adquire carga negativa, né, se atritada com um bastão de vidro. Então, tá aí, ó, seguindo a linha. Também nós temos a possibilidade, pessoal, sim, ó, sobre o experimento aí, né, ó. Então, já é possível interpretar o resultado, né, a partir de agora, né, do experimento do início do capítulo. Quando o balão de borracha é atritado no cabelo, ocorre o quê? Eletrização por atrito, né? Um fica positivo, o outro fica negativo. Então, uma vez eletrizados, o balão e o cabelo passam a ser portadores de cargas elétricas em sinais opostos, certo? Então, um fica positivo, o outro fica negativo. Por isso, quando você afasta um pouquinho lá o balão, o que vai acontecer? Ele vai atrair o cabelo. Só que também, pessoal, é válido a gente lembrar que existem corpos que são condutores e outros que são isolantes. Vamos exemplificar de uma forma bem simples para que você entenda. O que é um corpo condutor elétrico, né? Vamos supor uma pessoa andando de bicicleta, certo? Ela está andando numa reta ou numa descida. Ela consegue imprimir uma velocidade tranquila, né, sem esforço. Ou seja, um corpo que é condutor, bom condutor, significa que os elétrons passam por ele de forma fácil, percorre o corpo de forma fácil. Então eu tenho um corpo aqui qualquer, né? Um pedaço de bloco aqui qualquer. Então, se aqui eu jogo nele elétrons, certo? Nele aqui, os elétrons nesse corpo, o que vai acontecer? Esses elétrons vão percorrer esse corpo de forma fácil, certo? Sem encontrar dificuldade. Isso para os bons condutores, certo? Os maus condutores, eles passam com dificuldade. Entende? Vai passar, nem todos vão conseguir passar com dificuldade. E já os isolantes, certo? O corpo não vai conseguir passar, né? Por ele, ser passado por eles, os elétrons. É como alguém andando de bicicleta e encontra uma montanha, né, para subir. Então, no começo, ele até começa ali, mas não dá, não aguenta. Então, os elétrons, ele chega no corpo, encosta no corpo, mas ele não consegue percorrer o corpo. Certo? Ele isola, por isso que o nome é isolante, né? Ele fica isolado da carga elétrica. Certo? Então, nós temos aqui, por exemplo, né, ó, uma esfera negativa, ó, uma esfera ali, digamos que equilibrada, né? Quando você coloca um bastão de metal, o que acontece? Os elétrons passam da esfera, ó, e é válido lembrar, galera, ó, que aqui, por exemplo, ó, quantos elétrons eu tenho ali, ó? Esses tracinhos vermelhos, não? Cadê? Tenho quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Certo? É válido lembrar o seguinte. Se eu encosto dois corpos, um tem 10, eu vou até escrever aqui, ó. Um tem 10, aqui tem 10 elétrons, e esse aqui está zerado, né? Ó, ele está equilibrado. Se eu encostar aqui, o que vai acontecer? Os dois corpos vão ficar iguais. Certo? Esse aqui, ó, tem 4, né? Ó. Esse aqui tem 4. Aqui mais um, ó, mais um. Então, 5 de um lado, 5 do outro. Ficam os mesmos 10. Certo? Fica em equilíbrio. Certo? As cargas ficam equilibradas. Mas se eu colocar um objeto, um bastão de madeira, por exemplo, né? Ele vai isolar. Ó. Os elétrons não vão conseguir atravessar. Certo? Então, vão ficar isolados. Tranquilo? Então, esse experimento, né, evidencia o quê? Que o metal é um material condutor elétrico, que a madeira é isolante. De fato, né, os condutores elétricos mais conhecidos são os metais, tais como o cobre, o ferro, o alumínio, o ouro e a prata. Entre eles, o cobre, né, metal de aspecto marrom avermelhado, é usado na fiação elétrica, nas casas e edifícios de apartamentos. Entre os isolantes elétricos, podemos citar, além da madeira, os plásticos em geral, né? O ar, a temperatura e a pressão de ambientes e as borrachas. A maioria dos materiais conhecidos se encaixa em um destes dois grupos, condutor ou isolante. Há, contudo, certos materiais que não se enquadram bem em nenhuma dessas duas categorias, mas sim em um grupo intermediário, conhecido como semicondutores, né? Eles conduzem mais ou menos, né? Dois exemplos são o silício e o germânio, empregados na indústria para elaborar alguns componentes usados em aparelhos eletrônicos. Então, tem aqui, por exemplo, uma placa, né, de um aparelho eletrônico aí.
Muito usado o silício, né? Temos também, pessoal, o processo de eletrização por contato. Você não esfrega, você apenas... Então, eu tenho aqui um bastão, ó, que ele está positivo. Ele está positivo, ó. E você toca em uma esfera que ela está neutra. O que acontece quando você afastar depois do toque? A esfera também vai ficar neutra, certo? Vai ficar neutra. Aliás, a esfera vai ficar positiva, né? Estava neutra, fica positiva. Se você tocar um negativo, a esfera vai ficar negativa, certo? Então aqui é um esquema de eletrização por contato, certo? Por contato. E é importante, galera, nessa questão do contato aqui, o aterramento, né? O que é o aterramento? Vamos lá, vamos supor o seguinte, vou exemplificar aqui, vou pegar essa parte aqui, mais clarinha aqui, para você entender. Ó, eu tenho aqui um corpo positivo. Aqui eu tenho um corpo que está neutro. O que é neutro mesmo? Ó, ele está positivo e está negativo. O que acontece aqui, ó, eu vou aterrar ele. Eu vou aterrar. O aterramento é como se fosse um escape, é um fio que vai ligar ele ao chão, por exemplo. Eu aproximando essa carga positiva desse corpo, aproximando, né? Nós estamos vendo ali por contato, né? Então deixa eu aproximar mais aqui. Vou colocar ele em contato mesmo. Cadê? Ele está entrando em contato. Tocou ali. O que aconteceu? Lembra que eu falei para vocês que os opostos se atraem. Então vai ficar o negativo para cá. E o positivo foi para onde? Vai descer aqui, ó. Aí quando eu separar as duas cargas, o que vai acontecer? Ó, uma vai ficar positiva, a outra vai ficar negativa. Isso se tiver o aterramento, certo? Se tiver o aterramento. Se não tiver o aterramento, vai acontecer isso que a gente viu ali, né, nas figuras, né? O corpo vai ficar totalmente eletrizado aqui, ó, conforme nós vemos aí. Porque ele não está, ó, aterrado, ele está isolado. Ó. Por isso que ele fica com a mesma carga do bastão. Então vamos verificar aqui o texto que fala sobre o aterramento. Ó. Verifica-se que quando um corpo eletrizado positiva ou negativamente é colocado em contato com o solo terrestre, diretamente ou por meio de um material condutor, ele torna-se eletricamente neutro. Sabe-se que o solo é um condutor elétrico devido à presença de água com sais minerais dissolvidos. Quando um objeto eletrizado toma contato com o solo, transfere para ele sua carga elétrica. É como se, por meio da eletrização por contato, a carga do objeto fosse repartida, né, com o planeta. Como o planeta é muito maior do que o objeto, toda a carga do objeto acaba sendo transferida para a Terra. Quando um objeto é colocado em contato com o solo, podendo transferir para ele sua carga elétrica, dizemos que está aterrado. O aterramento pode ser feito por meio de um fio metálico, que nesse caso é denominado fio terra. Então, olha, quando você se expõe muito à radiação de uma tela e você fica eletrizado, ou quando você anda muito de moto, por exemplo, né, ou muito de bicicleta, o teu corpo ele pode ficar eletrizado, certo? Em atrito com o ar, certo? Em atrito com o ar, ou atrito mesmo com a própria roupa, né? E você pode levar um choque ou dar um choque. Então, a maneira mais fácil é você colocar o pé no chão descalço ou a mão na parede, certo? Que ela vai puxar, né, a sua carga e vai te descarregar. Então, nós vemos aqui o exemplo, né, um aterramento aí, ó, a esfera positiva, né, a esfera neutra, né, ó, porque o fio está ligado à Terra, né, a Terra puxou, né, a sua carga. A esfera estando negativa, né, fio terra, idem, né? Então, o que vai acontecer? Ela vai ficar, né, neutra, certo? Por causa do aterramento. Certo? Aí, quando ela entra em contato, acontece aquilo que eu mostrei para vocês. Então, essa parte aqui, galera, eu vou deixar para a próxima aula, né? Descargas elétricas e tal. E você vai verificar lá na página 52, você vai fazer o exercício 1, 2 e a 3 também. 1, 2, 3, página 52, ok? Valeu!